Olá, o meu nome é Tiago Conrado. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre... Vamos entender quais são as principais diferenças entre a geometria plana e a geometria espacial. Vamos entender aonde a geometria se aplica no nosso dia a dia e também como se aplicava no passado. Vamos aprender a construir um cubo através de uma folha sulfite, fazendo a planificação e transformando numa figura 3D. Vamos aprender como se constrói um quadrado, um cubo e podemos fazer a planificação disso tudo através do software educacional GeoGebra. E muito mais no vídeo de hoje. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre geometria plana e geometria espacial. Você sabia que a palavra geometria ela deriva de uma palavra grega que do geo significa terra e metria significa medida? Juntando a palavra geometria, podemos entender como medir a terra? Falando em medir terra, existe um povo muito antigo que já trabalhava com a geometria, com essa noção de medir terra. Os egípcios, eles trabalhavam com a geometria para poder demarcar terrenos, para desenvolver as suas construções, e na época eles utilizavam conhecimento de trigonometria que hoje nas escolas conhecemos como Teorema de Pitágoras, que, no entanto, os egípcios já utilizavam isso há muitos anos. Então, a geometria ela já é trabalhada e difundida há muito tempo na história da humanidade. Mas, afinal de contas, você sabe a diferença entre geometria plana e geometria espacial? Vamos entender as diferenças entre elas? A geometria plana, ela trabalha simplesmente com um plano. São figuras que se encontram basicamente no plano. São figuras geométricas que nós podemos conhecer ou identificar como sendo polígonos. Polígonos são formas geométricas que ocupam um espaço no plano. O plano geométrico, ele é composto somente de largura e comprimento. Somente duas dimensões, por isso que nós chamamos de geometria plana. É uma geometria que nós estudamos que é a euclidiana. Então, a geometria plana, trabalhamos com polígonos, e entre essas figuras está o quadrado, o triângulo, o trapézio, o círculo, o retângulo e muitas outras figuras conhecidas. Agora, a geometria espacial é um pouco diferente. A geometria espacial trabalha com formas geométricas que ocupam um espaço. Elas estão inclusas no nosso meio, no nosso dia a dia. Um exemplo de geometria espacial é o cubo, a pirâmide, a esfera. Por que nós chamamos de geometria espacial? Porque ela ocupa um espaço. Ela não tem somente largura e comprimento igual na geometria plana. A geometria espacial, ela contém largura, comprimento e profundidade, ou largura, comprimento e altura. Ela possui 3 dimensões, por isso que nós costumamos falar figuras 3D, porque elas compõem 3 dimensões. Então essa é a principal diferença entre as figuras da geometria plana e da figura da geometria espacial. Na geometria plana, nós trabalhamos com polígonos, poli vem de muitos, gono vem de ângulos, são figuras de muitos ângulos. E na geometria espacial, nós trabalhamos com os poliedros. Poli, de muitos, que vem do grego, e edro, que significa faces. Então, poliedros são figuras geométricas de muitas faces. Na aula de hoje, nós vamos aprender a elaborar um cubo. Primeiro, vamos trabalhar com a planificação de figura geométrica, que no caso é o cubo. Vamos transformar meros quadrados da geometria plana em um cubo pertencente à geometria espacial, algo do plano bidimensional, que só tem largura e comprimento,
vai se transformar em algo que tem 3 dimensões, largura, altura e comprimento. Então, na aula de hoje vamos aprender como desenvolver um cubo. Um cubo que pertence à geometria espacial, que é composto de faces, de vértices, de arestas, e vamos entender tudo isso na aula de hoje. Lembrando que o cubo, ele é um poliedro, porque o cubo, ele compõe várias faces, ele é igual a um dado. O dado, ele tem 6 faces. Um cubo mágico tem 6 faces. Então, o que nós vamos trabalhar hoje é com a figura do cubo, a forma, do objeto, que pertence à geometria espacial. Muito bem, vamos fazer o nosso cubo. Vamos fazer um cubo parecido com esse aqui, olha. Eu forrei ele com algodão, com papéis picotados, para ele não ficar tão molinho, porque o papel, ele é mole. Dei uma coloridinha. Então, meu cubo ficou bem bacana. E dá para estudar e trabalhar a geometria através dele. Então, para fazer o cubo, você vai precisar de folha sulfite, vai precisar também de uma régua, vai precisar de uma tesoura sem ponta para poder cortar, lápis ou caneta da sua preferência. Eu preferiria o lápis, caso você erre, você possa apagar depois. E caneta da sua preferência. Como aqui eu não tenho lápis de cor, eu não tenho giz de cera, eu não tenho canetinha, eu usei os meus pincéis que eu pinto no quadro, só para dar uma cor, para ficar diferente. A cola bastão, você vai precisar de cola bastão. A cola bastão tem a vantagem de não melecar o papel. Então, eu acho ela muito boa por esse requisito. Mas, se você souber trabalhar, utilize a cola comum, mas passe pouco, para não deixar o papel melecado. Para ajudar a reforçar o cubo, se for necessário, é opcional que você use fita, para você poder prender na parte das arestas. Você vai entender hoje o que é aresta. E é opcional, como já falei, colocar um preenchimento, no caso algodão. Se você quiser colocar algodão ou papel picotado. Pegue papel um pouquinho mais grosso, pique em pedaços bem pequenos, vai ficar uma coisa bem picadinha para poder encher dentro do cubo, para ele ganhar um pouquinho de peso e ficar com esse formato bonito que está aqui deste cubo. Então esse é o material. Primeiro passo para fazer esse cubo, você precisa pegar o papel e entender que para planificar o cubo ele tem 6 faces. Como o cubo tem 6 faces, eu preciso desenhar aqui 6 quadrados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer 3 quadrados, um do lado do outro, na folha de papel, e em cima eu vou fazer 4, passando por um deles. Eu preciso medir a folha nesta dimensão aqui, olha. Por quê? A folha, ela tem uma largura e ela tem uma altura, já que eu vou considerar aqui geometria plana. Então ela tem largura e altura, 2 dimensões. Eu preciso ver qual é a largura desta folha e qual é a altura primeiro. Então, medindo aqui, eu percebo que essa folha tem aproximadamente 21 centímetros de largura e esta folha tem aproximadamente 29,7 centímetros de altura. Então, é 21 por 29 centímetros. O que eu vou fazer? Como eu tenho que fazer 3 quadrados, um do lado do outro, eu tenho que tirar uma medida aproximada de cada quadrado. Se a folha tem 21 centímetros aproximadamente, eu poderia fazer 3 quadrados de 7 centímetros. Mas eu não vou fazer isso porque eu devo considerar também a área que eu vou fazer as dobras para poder colar
uma face na outra do cubo. Eu preciso, né? Então, eu tenho que considerar essa medida. Então, ao invés de considerar 21 centímetros, eu vou considerar 18 centímetros. Então, cada quadrado vai ter aproximadamente 18 centímetros. Aí eu coloco a régua aqui, olha, e eu vou fazer agora, aqui, ó, 18 centímetros. Aqui, ó, do 0 até o 18. O meu quadrado, ele vai ter 6 centímetros de lado. Uma característica do quadrado é que todas as suas medidas são iguais. Então, nesse caso, 18 centímetros total, cada quadrado vai ter 6 centímetros. Então, aqui com a régua eu já medi 18. Vou fazer um tracejado aqui, ó, no 6 e no 12 e no 18, para eu poder saber que cada pedaço desse aqui equivale a um quadrado. Agora eu vou fazer a altura desse quadrado, que vai ser 6 também. Do outro lado, na outra extremidade, também 6, porque todos os lados do quadrado tem que medir 6 centímetros. Agora, eu venho aqui embaixo, 18, tem um retângulo, agora eu fiz vai ficar desse jeito. Eu tenho aqui um retângulo de 18 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. O que eu vou fazer? Agora eu vou dividir esse retângulo em 3 quadrados. Eu vou pegar aqui embaixo, está medindo 18, vou lá no 6, no 12, agora eu vou ligar esses pontos e eu vou ter aqui 3 quadrados. Pronto, eu tenho 3 quadrados aqui desenhados, de 6 centímetros de lado. Agora nesse papel, eu vou fazer um quadrado aqui em cima e 2 aqui embaixo. Então eu vou utilizar esse mesmo procedimento para fazer os quadrados. Como ele tem 6 centímetros de lado, utilizando a régua para facilitar, eu vou fazer esses quadrados para cima. Eu vou fazer aqui rapidamente, só como exemplo mesmo. Um em cima e 2 para baixo. Estou fazendo rápido, sem me preocupar se as medidas estão certas ou não, mas é só para vocês terem ideia de como que vai ficar o resultado final. Então, eu vou desenhar mais um quadrado para cima e 2 quadrados aqui para baixo, com o auxílio de uma régua para não ficar errado. Se você fizer tudo corretamente, vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar desse jeito. Esse desenho aqui, você acha ele com facilidade na internet. Se você pesquisar no Google planificação do cubo, você vai encontrar no Google Imagens desenhos parecidos com esse aqui. Mas se você quiser aprender a fazer, vale muito a pena, mas tem que tomar muito cuidado com as medidas, justamente para que os quadrados, cada um que representa uma face do cubo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, para que todas as faces tenham a mesma medida de largura e altura, nesse caso. Isso aqui em vermelho, que eu deixei aqui, eu vou mostrar em detalhes para vocês verem, é a parte da dobradura. Essa parte em vermelho representa a parte que vai ser dobrada. Por quê? Como é que eu vou juntar uma face com a outra? Eu preciso ter umas áreas de dobra, que é justamente essa parte em vermelho que eu estou deixando aqui na imagem para vocês verem. Então, o próximo passo, depois de fazer esse esquema, é pegar a tesoura e recortar. Você vai recortar, não vai cortar a parte das dobras,
deve tomar cuidado na hora de cortar, porque na hora de cortar, estou cortando aqui na parte vermelha, tem que fazer os talhos aqui entre um quadrado e outro, essas partezinhas aqui, entre um quadrado e outro, é importante cortar, que é justamente onde uma face vai dobrar com a outra. Então você tem que cortar e contornando tudo. Você vai cortar tudo desta forma. Depois de você terminar de cortar, você vai ficar com apenas isso aqui. Isso aqui é o resultado final depois de você cortar tudo. Você vai ficar com esta armação aqui. Isso aqui é a parte do cubo. Então qual é o próximo passo? Depois de cortar tudo certinho, é você pegar a parte das dobras. Você vai precisar amolecer ela, porque o papel ele é um pouquinho duro. Então dobra todas as partes. É necessário você fazer essa dobragem justamente para facilitar o processo na hora de fazer o cubo. Você precisa dobrar. Então, eu fiz as dobras aqui, agora eu faço a dobra aqui, para facilitar. Faça a mesma coisa com as partes que vai colar uma face na outra. Então, chegamos ao GeoGebra. É um software educacional, você não precisa fazer download de programa nenhum. Basta acessar o site do GeoGebra que você tem acesso a esse recurso. Vou deixar o link no rodapé caso você queira acessar depois. Bom, temos uma infinidade de ferramentas para trabalhar com reta, semi-reta, segmento de reta, circunferência, polígonos. Dá para você fazer uma infinidade de coisas aqui, de figuras geométrica espacial ou geometria plana. Vamos entender aqui o que é aresta, vértice e plano, ou a face do nosso cubo. Vamos começar desenhando um quadrado. Para isso, eu vou fazer aqui um segmento com 4 unidades de largura. Então aqui eu tenho um segmento de reta que vai do ponto A até o ponto B. Esse ponto A em azul é um dos vértices do meu quadrado. E o ponto B é o outro vértice. Eu vou fazer aqui, vou fechar aqui em cima, pronto, mais um vértice. Ponto D, mais um vértice. E pronto. Fechei aqui uma das faces do meu cubo. Então, mas eu quero fazer um polígono. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esses traços porque não está acontecendo como eu gostaria. A ferramenta certa é polígono, vocês vão entender por quê. Eu tenho ponto A, 4 unidades de largura, ponto B, 4 unidades para cima, ponto C, ponto D, e fecho aqui o polígono. Esta figura geométrica pertence à geometria plana e é um quadrado. O quadrado ele tem uma característica de ter todos os lados iguais, do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, do ponto C até o ponto D e do ponto D até o ponto A. Todas essas 4 medidas têm o mesmo valor. Por isso que o quadrado, a característica dele é que ele tem todos os lados iguais. Ele tem 4 vértices, 4 ângulos e representa uma das faces do meu cubo. Agora eu vou desenhar uma outra face do cubo, que vai ser essa aqui, do ponto B. Eu vou fazer aqui até o ponto E, do ponto E até o ponto F e do ponto F de volta até o ponto A. E eu fecho aqui no ponto B. Pronto, é outra face. Cada lado do cubo representa uma face. Eu tenho uma face aqui azul,
que eu vou mudar de cor agora, vou colocar essa face de verde. Vou deixar um verdezinho um pouquinho escuro. Aí, ó, deixar nesse tom aqui, ó. Temos aqui uma das faces do meu cubo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou continuar aqui. Eu vou pintar essa face de baixo de azul. Eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Pronto. Face de baixo é azul. Vou continuar fechando esse cubo. Vou fazer agora uma outra face. Do ponto B até o ponto C, do ponto C até o ponto G, do ponto G até o ponto E, e do E até o B eu fecho novamente. Então eu tenho aqui uma outra face do meu cubo. Esta face aqui, eu vou pintar ela de marrom. Deixar ela assim, ó, um pouquinho mais escura. Vou desenhar agora as outras faces do meu cubo. Vejamos. Do ponto G até o ponto H, D e o ponto C. E de volta para o ponto G. Vou pintar esta face aqui de amarelo. Vou deixar esse amarelo mais escuro um pouco. Agora vou fechar aqui do lado outra face do ponto H, F, A, D, de volta no H. Pronto. A cor que eu vou deixar esta face vai ser, vamos colocar aqui um roxo. Aí, roxo. Tá faltando alguma face. A parte de baixo já tem, aqui já tem. A parte superior que eu não fiz. Do ponto H, G, C, D e H. Pronto. Aqui eu vou colocar a cor D vermelho. Vermelho foi? Não, pintei outra coisa. Só que não era para ter mexido, não. Pronto, agora vamos lá. Agora sim. Vou colocar na cor de vermelho. Pronto. Tá aqui o nosso cubo. A partir de um quadrado, eu fiz o cubo. E o que é vértice? O vértice são essas letras aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. O cubo ele tem 8 vértices. O vértice é onde liga uma aresta a outra. Isso que é vértice. Aresta são essas linhas. Cada linha dessa, vou fazer uma linha aqui de bobeira só para entender, cada linha representa uma aresta. Então aqui em cima, no cubo, nós temos 1, 2, 3, 4 arestas. Agora, aqui do lado, nós temos do ponto A até o ponto D, uma aresta, F até H, outra aresta, do ponto B até o ponto C, outra aresta, e do ponto E até o ponto G, outra aresta. Então tenho mais 4 arestas. Então aqui em cima eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui 5, 6, 7 e 8. E na base do cubo 9, 10, 11, 12. Então vértice é cada um desses pontos. Aresta é cada uma dessas linhas. E face é cada um desses lados do cubo que eu deixei com cores diferentes. Que eu deixei como vermelho, verde, roxo, azul e marrom. Então, essas são as faces. Então, aqui você aprendeu o que é vértice, aresta, face. Agora, vamos ver como que fica esse cubo tridimensional. Deve ser uma coisa legal. Eu vou vir aqui em cima, calculadora 3D. Agora vamos fazer o nosso cubo tridimensional. Temos aqui o plano cartesiano, lembrando que esse GeoGebra não precisa instalar nada para poder mexer com ele. Vou fazer o seguinte, vou lá em forma geométrica, cubo. Como o cubo ele vem do quadrado,
ele tem todos os seus lados iguais. A medida de todos os seus lados, o cubo, são iguais, igual ao quadrado. Então está aqui o cubo. Vamos mover ele. Olha só. Ele tem os seus vértices, que são essas letras, estão representando aí o ponto A. Vou girar ele, ó. Ponto A, B, C, D. Representa os vértices que estão na base. E aqui em cima, E, F, G e H são os vértices que estão no topo. Então, esse cubo ele tem 8 vértices. E esse rosa escuro, que forma essa linha, é as arestas. O cubo ele tem 4 arestas em cima, 4 arestas laterais e 4 arestas na base inferior, na parte de baixo. Então ele tem 4, 8, 12 arestas. Normalmente na matemática a gente diferencia. A aresta lateral são as paredes, né, do cubo. Arestas da base são a base inferior e a base superior. Então o cubo ele tem 8 vértices, 4, 8, 12 arestas e ele tem 6 faces igual a um dado. Agora vamos ver a planificação desse cubo? Eu vou fazer aqui a planificação dele. Vamos ver, que é justamente o que nós aprendemos na aula de hoje. Vou afastar um pouquinho. Olha só que legal a perspectiva. Isso aqui em azul é o que nós aprendemos a desenhar hoje, que é o cubo, como que ele fica quando ele está planificado. E olha o que acontece quando eu fecho essa planificação. Olha que legal. GeoGebra, olha. Eu vou abrir a planificação. O cubo está aqui fechado, né? Aí agora eu vou pegar. Cadê? Aê, achei. Pronto. O cubo está fechado. Aí agora eu vou e abro. Então aqui está o cubo, a parte planificada, que é essa parte aqui de baixo em azul, que nós aprendemos na aula de hoje. E se você fechar ele corretamente, com as partes das colas, tudo, ó, esse é o cubo fechado. Então hoje você aprendeu como fazer um cubo, né? E aprendemos um pouquinho mais sobre vértice, aresta, face, em relação ao cubo. Então, se eu pego a forma planificada, junto com essas partes das dobras aqui, ó, colo, faço tudo conforme foi explicado no vídeo de hoje, faço a cola bastão, você vai conseguir obter um cubo. Não esqueça de colocar o enchimento, né, com algodão ou material, e o resultado final, você vai obter um cubo bacana igual esse aqui, ou igual como está exposto aqui, né, ao cubo que partiu do quadrado, fizemos pelo GeoGebra e aprendemos a fazer de papel. Se você gostou dessa iniciativa, a gente pode estar fazendo outros vídeos para fazer uma pirâmide, um trapézio, outras formas geométricas, caso você goste disso aqui. Então, se você gostou do vídeo, eu gostaria de pedir que você compartilhe com seus colegas, dê um joinha, ative o sininho para receber todas as notificações e comente aí, deixe seu comentário no vídeo para dizer o que você achou desse vídeo, se ele foi bom, se ele te ajudou e as suas sugestões para futuras melhorias, beleza? Um grande abraço, obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo.